Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Paulo II. A fidelidade de hoje constrói a esperança de amanhã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22. Acontece logo após o momento em que Davi reconhece seu erro no capítulo anterior. Depois de levantar um altar ao Senhor no lugar onde o anjo havia parado, Davi compreende algo importante. Ali seria o lugar onde o templo de Deus seria construído. O versículo 1 declara que Davi afirmou: aqui se levantará a casa do Senhor Deus. Essa decisão revela algo profundo. Davi entende que sua vida não deve girar apenas em torno de conquistas pessoais. Ela deve contribuir para algo maior. Mesmo sabendo que não seria ele quem construiria o templo, Davi decide preparar tudo para que a obra aconteça. Ele reúne materiais, trabalhadores e recursos, conforme o versículo 2. O texto afirma que Davi providenciou grande quantidade de ferro para pregos e junções, conforme o versículo 3, além de bronze e madeira em abundância. Aqui encontramos uma lição importante. Nem sempre veremos o resultado final daquilo que começamos, mas ainda assim somos responsáveis por preparar o caminho. Davi então chama Salomão e explica que desejava construir uma casa para o Senhor, conforme o versículo 7. Mas Deus lhe disse que ele não faria isso porque havia sido homem de guerra, conforme o versículo 8. Em vez disso, o templo seria construído por seu filho. Salomão seria um homem de paz. Davi não discute essa decisão. Ele aceita. Aqui vemos maturidade espiritual. Nem sempre o plano de Deus coincide com o nosso papel específico, mas ainda assim podemos cooperar com ele. Davi então orienta Salomão dizendo no versículo 11: o Senhor seja contigo, para que prosperes e edifiques a casa do Senhor. Mais adiante ele aconselha seu filho no versículo 12 a guardar a lei do Senhor e viver com sabedoria. Aqui está o ponto central. A prosperidade verdadeira não vem apenas de obras, ela vem da fidelidade. No versículo 13, Davi declara algo poderoso: então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e juízos. Esse versículo revela uma verdade espiritual profunda. Deus permanece fiel, mas cabe a nós escolher viver em fidelidade. Deus não precisa provar compromisso com o homem. Ele já demonstrou sua misericórdia. Somos nós que devemos escolher permanecer comprometidos com ele. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, nos ensina que a fé verdadeira não pensa apenas no presente. Ela constrói o futuro. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre honestidade ao reconhecer nosso papel na história. Fala sobre saúde interior ao aceitar limites e confiar no plano de Deus. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher viver em fidelidade. Fala sobre resistir ao ego que deseja ser protagonista de tudo. Fala sobre interpretar a vida como preparação para algo maior. E fala sobre Deus acima de tudo, pois é Ele quem conduz gerações. A história de Davi nos lembra algo essencial. Nem sempre construiremos tudo, mas sempre podemos preparar o caminho. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, nos deixa verdades importantes. Fidelidade constrói o futuro. Responsabilidade atravessa gerações, humildade aceita o papel que Deus nos dá, e o futuro é moldado por quem escolhe permanecer fiel ao Senhor. Oremos juntos. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti reconhecendo que a vida não é apenas sobre o presente, mas também sobre aquilo que deixamos para o futuro. Obrigado porque o Senhor permite que nossas ações hoje influenciem as próximas gerações. Fortalece minha fé para viver com responsabilidade espiritual. Dá-me compromisso para permanecer fiel, mesmo quando não vejo imediatamente os resultados. Cuida da minha saúde interior para que o orgulho não me faça desejar reconhecimento acima do propósito. Livra-me das tentações de viver apenas para minhas próprias conquistas. Dá-me honestidade para compreender o papel que o Senhor deseja que eu desempenhe. Ensina-me a interpretar minha caminhada como parte de algo maior. Guia meu livre-arbítrio para que minhas decisões sejam alinhadas com Teus princípios. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos meus planos, acima das minhas expectativas, acima do reconhecimento humano, acima do desejo de controle. Senhor,
Ajuda-me a viver com fidelidade hoje para que o futuro seja construído sobre fundamentos espirituais sólidos. Que minha vida seja marcada pela responsabilidade, pela fé e pela fidelidade ao Senhor. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.